oramos. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos colocamos uma vez mais na Tua presença, crendo no Teu poder, Pai, crendo que Tu és o único, suficiente, Pai, eterno Salvador da nossa alma. Pedimos nesse exato momento que Tu venha clarear o nosso entendimento, Pai. O Senhor venha nos dar graça para poder falar da Tua palavra com amor, Senhor, com entendimento. Pedimos a Ti agora, Senhor, que tudo que é carnal, tudo que é terreno, Senhor, venha queimar, Senhor. Tudo que é aquilo, Senhor, que possa atrapalhar a Tua obra nessa noite. Da Tua palavra, Senhor, fazendo milagres no nosso meio, seja agora arrancada, aniquilado, Senhor, pelo resplendor da Tua glória. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o que é humano, Senhor, terreno, Pai, venha desaparecer, e que somente o Teu Santo Espírito, Pai, venha fazer uma obra em nossas vidas. No nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos nessa noite, na certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém? Pode se sentar, glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Culto de ensino da palavra. Amém? Tema do estudo, a carta aos Efésios. Né? A carta aos Efésios é uma carta pastoral. Amém? Destinada ao povo da cidade de Éfeso. Aleluia. Né? Povo da cidade de Éfeso. Os irmãos já estão familiarizados, já estamos no 4º capítulo, né? Falta este e mais 2 capítulos. Amém? Amém. Então, aqui seguindo o ensinamento, o estudo, né, da nossa apostila, vamos estar lendo então, aqui no capítulo 4, né, do 1 ao 6. Neste parágrafo, Paulo chega a um dos temas principais do livro. Vocês se lembram quando a gente começou, né? Ali abordou o estudo, que eu falei que a carta aos Efésios, né? Ela é enfática no ensino sobre a salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos entrar aí em um assunto muito tremendo dessa carta, né? Então Paulo chega a um dos temas principais do livro. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Amém. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a paz que venceu a inimizade e a separação, né? A sabedoria de Deus é manifesta na igreja. Participamos do amor de Deus. Considerando todos esses fatos, devemos estar unidos, né? Temos aí um problema, né, avançado nessa última hora da igreja na terra. O primeiro problema, né, que nós vemos que muitos não querem mais congregar. Muitos abandonaram, né, a igreja, né, dizendo que aquela história que a gente sempre conversa, que Jesus é tudo para mim, que Jesus conhece meu coração, ou simplesmente, eu não vou lá porque, né, o pastor isso, né, o pastor aquilo, lá tem fofoca, lá tem isso, lá tem aquilo. E aí desencadeou um fenômeno, né? Os desigrejados, né? Quem acompanha um pouco da internet aí vê canal, né, dizendo que não precisa frequentar mais os templos, que não precisa mais, né, estar ligado a denominações, porque eu sou a igreja. E aí a gente encontra um erro doutrinário da palavra, né? Qual é o erro doutrinário, pastor Alexandre? Quando eu digo eu sou a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? Posso ser igreja se eu estiver inserido na igreja. Aleluia, no corpo, né? No corpo. Na verdade, eu sou um membro do corpo, um membro da igreja. Eu não sou a igreja, né? Só uma pessoa não pode ser a igreja. Porque onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, diz o Senhor, ali eu estarei. Mas eu me reúno com a minha esposa em casa. Lê do engano seu, que a palavra de Deus diz que eu e a minha esposa somos uma só carne. Amém? Mas tenho meus filhos. É muito fácil, né? E cômodo para você, que é o cabeça da tua casa, né?
querer congregar só entre você e a tua família. Porque daí tu dita as regras do jeito que tu quiser. Né? Tu nunca vai ser repreendido. Tu faz o que tu bem entende. Né? Então é fácil e cômodo. Isso é uma obra diabólica. Porque quando a gente se reúne com a igreja, a gente se reúne para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Amém? É para isso que há necessidade, então, da igreja congregar, do corpo de Cristo se reunir, para adorar a Deus, para orar, né? Para ouvir da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, no capítulo 4, o tema aqui que enfatiza, né, o apóstolo Paulo, é o corpo de Cristo, é ser igreja. Amém? Devemos andar de modo digno da nossa vocação. Fomos chamados para ser santos. Quem é que se lembra o significado da palavra santo? Separado. Separado. Separado do quê? Separado do mundo. O que mais? Irmã Carol? Vamos lá, vou aproveitar vocês hoje. Separado do que mais aí? Hã? Vamos lá? Pecado. Pastor Alexandre? Uma Bíblia? Palavra da notícia. Não disse do pecado, né? Hã? Mais alguma coisa? Uma Denise? Não disse carnalidade, né? Seria concupiscência, né? Se esses pecados então de perto nos rodeiam, né? Muita imundícia. Concupiscências. Quer que eu escreva melhor? Não, Eu errei um P, né? Vamos botar até mais uma aí das heresias também. Concupiscência. Obras da carne, paixões, né? Fornicação. Isso aí entra aqui, né? Fornicação. Né? As obras da carne. A heresia é outra coisa triste. Também está aqui vinculado aqui também, né? Obras da carne. Palavra, né? Isso aí. Então, quando nós estamos, né, separados, nós estamos buscando então a santificação, né, para fugir do pecado e das concupiscências das obras da carne. Amém? Amém. Observação: unidos, né, e separados. Aleluia, né? É importantíssimo observar o equilíbrio no Novo Testamento entre a santidade e a unidade, né? Porque nós vamos buscar a santidade como, irmãos? Já copiaram? Hã? Como é que nós vamos buscar a santidade? Lendo a palavra, Lendo a palavra, né? Que mais? Orando, jejuando. Então, uma palavra que eu quero escrever para vocês aqui. Né? Nós buscamos a santidade orando, jejuando, lendo a palavra e congregando, né? Amém? Amém. Porque, como eu já falei para vocês, às vezes a palavra que eu preciso para o meu coração está no teu coração, né? Às vezes a palavra que tu orou, Senhor, fala comigo, né? Senhor, eu preciso de uma resposta, né? Está lá no teu coração, está no coração do outro irmão, e aí tu ficou em casa, não veio no culto, né? Não veio participar das coisas de Deus junto com teus irmãos. O que acontece? Você ficou sem resposta. Aí você fica murmurando, dizendo: ah, Deus não fala comigo. Mas tu abandonou o corpo de Cristo, abandonou a igreja, tu abandonou os irmãos, tu deixou de andar separado, em unidade, congregando com os irmãos, né? Qual é a passagem que diz ali, irmão? Não façais como alguns que deixaram de congregar. Acho que é Hebreus 10, 27. Lembra nós aí, irmão. Vou procurar aqui.
Hebreus, né? 10, 27, se eu não me engano. Eu não me engano, né? 9, 27, 17. Amém? Desculpa, eu estou meio agravado da garganta. Tomando uma água aqui. Então diz aqui o ensinador, né? O apóstolo Paulo, né? Referindo-se à palavra. Devemos andar de modo digno da nossa vocação. Fomos chamados para ser santos, ou seja, separados, né? Portanto, devemos nos manter santificados, separados da imundícia do mundo. Hebreus 10, 25. Pode ler para nós então Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando veres que se vai se aproximando aquele dia. Amém? Então, a palavra do Senhor diz que nós não podemos deixar a nossa congregação, né? Temos congregações aí que estão dando mau testemunho? Temos servos de Deus que estão aí deploravelmente fazendo coisas terríveis? Temos. Devemos orar, pedir direção para Deus, para que Deus coloque pessoas com o mesmo entendimento, né? Para que a gente possa continuar congregando. Nem que seja entre dois, né? Se reúna nas casas, mas não deixe de congregar, né? Porque senão tu fica fora, daqui a pouco tu vai esfriando, vai ficando ali, quem sabe aí, né, com vontade de voltar para o mundo, e daqui a pouco já não está mais separado, volta de novo para as coisas para trás, né? Amém? Então, observação, né? Unidos e separados, né? É importantíssimo observar o equilíbrio do Novo Testamento entre santidade e a unidade. Grandes textos, né, que falam sobre a unidade do servo de Deus também destacam a separação do pecado. Um dos exemplos mais nítidos é João 17, 14 e 23. Quem pode ler para nós aí? João capítulo 17, versículo 14 ao 23. Vamos ler, vamos participar da aula. João capítulo 17, versículo 14 ao 23. Amém? 14 diz assim, alguém achou aí? Pode ler. Dai-lhes a tua palavra e o mundo os aborrece. Um pouquinho mais alto, irmão. Dai-lhes a palavra e o mundo, dai-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. E porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu deles a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Quem falou essas palavras foi o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo está falando aqui a respeito da importância da unidade de fé, certo? Então, novamente, eu friso que é fora da palavra o deixar de congregar, bem? Então, como eu já falei, se não está dando certo uma congregação, a Bíblia instrui, né? Sacuda as poeiras dos teus pés e parta para a outra cidade. Não deu certo, né? Mas não abandone Jesus. Por causa de pastor, por causa de irmão, não interessa. Por causa do marido, da esposa, busca um lugar para congregar.
para que tu possa manter a unidade de fé. Amém? Jesus morreu por isso, ensinou por isso, né? Amém? Vamos lá. Os discípulos não são do mundo e precisam manter-se a sua santificação. Mas, por outro lado, Jesus ora ao Pai pela união dos discípulos com Deus e uns com os outros. Amém? Então não existe rebanho de uma ovelha só. Assim como não existe igreja de uma pessoa só, de um crente só. Qualquer ensinamento sobre a unidade cristã precisa começar com a santificação. Sem a santificação, não podemos ter união com Deus. Hebreus 12, 14 e 2 Coríntios 6, 14, do 7 ao 1. Né? E qualquer comunhão com outros homens se torna vã. Atitudes essenciais para que a unidade, para a unidade entre os cristãos. Né? Considere bem as atitudes e os comportamentos que Paulo pede para ter a unidade. Vamos lá. O que ele quer dizer aqui? Que após, né, tu te auto-intitular cristão, né, as outras pessoas que estão te observando de fora vão ter que notar algumas atitudes em mim e em você. Amém? Amém. Vamos lá? Toda a unidade, né, modéstia em pensamento e comportamento, toda nos lembra que essa característica deve governar tudo o que fazemos e pensamos. Toda humildade, modéstia em pensamentos e em comportamento. Ou seja, a partir do momento que nos autotitulamos cristãos, tem que entrar a humildade. Amém? Modéstia. O que é modéstia, irmãos? Vamos lá? Modéstia. Deve ser Modéstia. Moderado. Né? Nem demais. Modéstia à parte. Né? Amém? Glória a Deus. Tem aquelas pessoas espalhafatosas, né? Eu é que sei, eu que faço, eu que oro, eu que prego, eu que ensino, eu que canto, eu que louvo. Eu sou mais que os outros. Não. Humildade, É soberano. Amém? Amém. Vamos lá. 2, mansidão. Né? Não, mas eu vou ter pegado no pescoço. Né? Qualquer coisinha já, se deixar, parte pro tapa, né? Ou simplesmente agressão verbal, não somente física, né? Mansidão, bondade e submissão. Essa atitude não disputa com Deus, porque aceita a autoridade dele em relação ao homem e é tolerante e pronto para perdoar. Amém? Isso aqui é um processo de santificação para a vida do cristão que vive em unidade, congregando. Onde é que tu vai aprender a ser manso, irmão? Pedro aprendeu isso só depois da descida do Espírito Santo, né? Que antes. Mas nós somos a igreja. Sim. E a igreja é para ter o Espírito Santo de Isso Deus. é ter, mas... Se é que temos o Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo. Olha meu amigo lá. Paulo diz, Olha né? meu amigo lá, tu viu? Bem? Vamos lá então, deixa eu continuar aqui. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Mansidão, né? Bondade e submissão, essa atitude não disputa com Deus, porque aceita a autoridade dele em relação ao homem e é tolerante e pronto para perdoar. O mundo está nos observando. Né? Então, para aqueles que estão buscando então, a santificação, tem um lugar para tu buscar a santificação, tem uma forma para tu buscar a santificação, e sozinho não tem como. Né? Não tem como. Como assim, pastor? Como é que tu vai ser experimentado na parte mais difícil para você? Quem já ouviu falar aqui que Deus coloca pessoas especiais do teu lado? Né? Ah, mas eu não gosto desse tipo de pessoa. Pois é essa aí que Deus vai colocar do teu lado. Hoje eu vi um videozinho com uma guria, né?
E a guria assim, me pedem para mim suportar fulano. Mas eu não gosto desse tipo de pessoa. Aí disse para mim que pelo menos eu tenho que fazer o que eu gosto. Fazer uma cara que estou gostando. Mas eu sou desse jeito, e pronto. Eu nasci desse jeito e pronto. Então tu não teve um encontro com Jesus. Tu precisa nascer de novo. Né? Eu não vou com a tua cara. Eu vivo no velho homem. Né? Tu não tem um espírito de mansidão. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém. Amém? Essa é a característica de quem está buscando a santificação, está separado e está congregando. Vamos lá. Muitos abandonam a congregação porque elas mesmas não conseguem buscar a santificação e não suportam os irmãos, não suportam o ensinamento, não suportam viver em submissão. Tem pessoa que não baixa a cabeça para ninguém, irmão. Precisa nascer de novo, sim ou não? Sim. Hoje eu ainda postei um vídeo aí, vocês viram no grupo, não? Uma menina, viram? Devem ver, devem assistir. Uma mulher bem jovem, mas muito sábia. Ela disse assim, aí uma menina escreveu para ela lá no canal dela: eu não me submeto a homem nenhum. Eu sou cristã, mas não sou submissa. Aí ela disse: então tu não é cristã, tu é crente. Tu é simplesmente uma pessoa que crê em Deus, mas não tem frutos de quem crê em Deus. Porque a Bíblia diz, primeiramente, se tu é esposa, tu tem que ser submissa ao teu esposo. E submissa ao teu Deus. E submissa à palavra do teu Deus. E tu já de arrancada diz que tu é cristão, mas não é submissa a ninguém? Não segue a Bíblia. Tu não segue a Bíblia, é uma pessoa que não lê Bíblia. Né? Ela não vai ser feliz nunca. Né? Ela é uma cristã, é uma crente frustrada. Cristã não, o cristão é um convertido. Ela ainda não se converteu. Amém? Amém. Então é um processo doloroso, sim ou não? Sim. Baixar a Cristo não é fácil. Né? Amém? Amém. 3. Longanimidade. Aí. Paciência. Tolerância. Perseverança. Não facilmente provocado. Na primeira que te cutuca, tu já explode. E a Bíblia está dizendo: seja longânimo. Mas o Rafael é algo bonito. Não, tem pessoa que não pode falar nada, pô. Não pode falar nada. Tem pessoa que, né? Tu tá pregando a palavra, ela já tá espumando. Tu tá só lendo o que está escrito, ela já não tá gostando. Imagina quando tu começa a destrinchar a palavra. Agora o cara não tá pregando, tu vê direitinho. Vê certinho a cara das pessoas desmanchando, né? Você não dá para absorver, Deus, numa guerra. Amém? Mas é por quê? Porque não participa da congregação. Tem pessoa que escolhe o dia para congregar, assim ou não? Sim. Eu vou só quando tá legal. Eu vou quando tá tudo bem. Tá entendendo? Tem pessoa que é assim. Aí quando precisar mesmo, não tem. Amém? Amém. Vamos lá, 4, né? Suportando uns aos outros em amor. Amor constante, né? Apesar das falhas dos outros, procura ajudar ao invés de destruir. Amém. Glória a Deus, né? Amém? Onde é que tu vai aprender isso aí? Como é que tu vai aprender a amar, irmão? É forte. Hã? Você suportar os outros, você é forte. Suportar a fraqueza do irmão, suportar a atividade do irmão. A Bíblia fala, né, a respeito do corpo de Cristo, ainda sendo mais fraco, mais vil, né, dos membros ali, é esse que devemos dar mais atenção. Amém? Amém. 5. Esforço diligente, trabalho árduo, dedicação. A unidade não vem por acaso e não é mantida sem esforço.
Né? Todos nós aqui, para poder manter essa unidade nessa quarta-feira aqui, tivemos que nos esforçar para chegar até aqui. Né? Quantas cadeiras vazias tem aí? Alguns irmãos, né, ali me alertaram dizendo: eu não vou poder ir por isso, por aquilo, porque é um trabalho, enfim, chegou um familiar. Mas alguns simplesmente disseram: não vou vir. Né? Ou simplesmente não falaram nada. Faltou unidade, sim ou não? Sim. Aleluia. Esforço, né? Esforço. A natureza espiritual da unidade. Jesus é a paz. E a paz entre seus discípulos é claramente espiritual. Elementos que nos unem, né? Vamos lá. A unidade do Espírito. O Espírito Santo revelou a mensagem para Paulo e outros. A mesma palavra que eles repassaram para nós. A unidade que Deus quer não é carnal, mas é espiritual. Hoje nós estamos vendo aí, irmãos, tá? Muitas das vezes pastores, né? Líderes, enfim, que estão fazendo da tripa e coração para poder trazer o povo de Deus para dentro da igreja. Trazem tantas coisas, né? Ali, traz ali terapia de casal, traz ali encontro de casal, né? Tem muitas congregações aí fazem ali, né? Coisas mirabolantes para poder trazer a atenção do servo de Deus para cá. Se a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus não te atraiu, saiba que o que te atraiu para dentro da igreja não vale nada. Amém? Amém. Se a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus não foram capazes, né, de te atrair, saiba que o que te atraiu não vem da parte de Deus. Porque o que deve atrair o servo de Deus é a palavra e a presença dele. Glória a Amém? Deus. Amém. 2. O vínculo da paz. É a paz que liga os seguidores de Jesus. Aleluia. É tão gostoso tu poder estar num lugar, sentir a graça de Deus, sentir a paz de Deus, né? Às vezes tu está em casa, ou tu está aqui dentro da congregação e tu está pensando assim: daqui a pouco eu tenho que voltar para casa. Daqui a pouco eu tenho que voltar, né? Isso geralmente acontece quando só tu é crente na família. Aqui tu sente a graça, sente a paz de Deus, e daqui a pouco tu fica pensando: daqui a pouco eu tenho que ir para casa. Coisa boa estar no meio dos irmãos. Acabou o culto e tu não quer ir embora. É porque o Espírito Santo de Deus está no lugar. Amém? Um corpo. Jesus é o cabeça da igreja dele, né? Ele não governa as igrejas humanas que desrespeitam a palavra dele. Olha que tremendo isso, né? Não, no momento que Deus, Jesus, não é mais o cabeça da igreja, não é mais o dono do lugar, Jesus está fora, né? Jesus sai fora. Igual aquela situação que nós falamos, servir o Santa Ceia, mas não é na igreja do Senhor. Deus manda esse negócio aí. Isso aí. Quer servir, serve, pode servir, mas é para o homem. Aquilo ali é a combinação para Deus. Deus não faz esse negócio aí, pode fazer, né? Tivemos aí, o irmão está falando aí, foi um ato aí, né, de uma artista aí, né, homossexual, que ela, né, se auto-intitula homem e estava servindo aí a Santa Ceia para o povo. Ela é uma ceia, mas pode ter certeza que não é a ceia de Jesus. É uma ceia. Não é a ceia da Bíblia. Ela é qualquer outra coisa, menos da palavra de Deus. Amém? Amém. Porque a ceia é para os arrependidos, né? Isso. Aqueles que se arrependeram, confessaram Cristo Jesus no ato do batismo, e aí sim, agora vem para a mesa, né, confessa suas falhas, e aí sim participa do ato de Santa Ceia. Amém? Agora, qualquer outra situação aí é mudando, é terreno, né, e diabólico. Mas eu não digo que a abominação aos olhos de Deus ainda estou lá. Hoje eu servi a Santa Ceia. Mas o problema, eu já vou te dizer, nem se recai tanto a ela. Pior é quem se auto-intitula pastora dela, pastor dela, e diz que ela está certa ainda, né? Mas, né, a Bíblia diz que o príncipe desse século
Cegou-lhes o entendimento, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem, o coração não compreende. Eles se entregaram às suas paixões, né? Então Deus deixou, ele não faça. Falou, né, você? Eu praticava, eu fazia, mas quando eu aceitei a Cristo Jesus, eu me afastei. O Amaral era homossexual, ele se libertou. Quando eu aceitei, eu me afastei de tudo. Isso aí. Amém? Vamos lá. Glória a Deus, né? É o 4, né? Um espírito, né? O mesmo espírito é a fonte de tudo que nos une, né? 1 Coríntios 12, né? Versículo 13 ao 20. Vamos ler ali comigo? 1 Coríntios 12, versículo 13 ao 20. Tá? Glória a Deus. 1 Coríntios 12? Do versículo 12, 30. 1 Coríntios 12, versículo 13 ao 20. A unidade na diversidade. Isso. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Ou seja, há uma só igreja. Amém? A qual nós aqui somos os seus membros. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá? Uma esperança. A convicção do galardão que vem por meio do Evangelho de Cristo. Né? 6. Um Senhor. Servimos exclusivamente aquele que tem toda a autoridade. Não podemos servir a dois. Lembra nós, Mateus 6, 24 aí. Lembra nós, 6, 24. Mateus 6, 24. Leia em voz alta, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque onde o diabo e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aleluia. Amém? Há um só Deus, né? E há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então devemos servir somente a Deus. Uma fé não é minha fé ou sua fé subjetiva, mas a fé objetiva. A fé não vem de mim, ela foi entregue aos santos, né? Judas 3. O Evangelho é a fé que nos une. Doutrinas, tradições e opiniões de homens são as coisas que nos dividem. Ou seja, se nós seguíssemos somente aquilo que está escrito na palavra e colocássemos como regra de fé e conduta na nossa vida, não tinha divisão de placas. Amém? Não tinha a igreja A, a igreja B, a igreja C. Seria a igreja de Cristo. Mas o homem quer tradições, o homem quer, né, ali os seus dogmas, os seus preceitos, e cada um faz do seu jeito. E aí vira uma bagunça. Amém? Amém. Há uma só fé. Um batismo. O batismo nas águas para a remissão dos pecados nos dá a entrada em Cristo, né? Há um só batismo. Aleluia. Sabemos aí de igreja que a cada mês batismo novo, né?
O batismo ele tem poder para salvação? Não. Por que não? O batismo nas águas tem poder para salvação? Se a pessoa teve tempo de se batizar, né? A pergunta. Vamos lá. Interpretação da pergunta. Eu acho que O não. batismo tem poder para A salvação? salvação é só em Cristo Jesus. A salvação está por meio de Cristo Jesus, não do batismo. Amém? O batismo é uma confissão pública, é um ato simbólico, que tu crê no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício vivo, e agora você confessa publicamente para a comunidade cristã que você quer viver uma novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Um Deus e Pai de todos. O monoteísmo é a posição apresentada e defendida nas Escrituras, desde a criação. O que é o monoteísmo? Um só Deus, né? Há um só Deus. Amém? Está aí na folha. Tá? Monoteísmo, ou seja, um só Deus. Então tá. Monoteísmo é a posição apresentada e defendida nas Escrituras desde a criação. Amém? A Bíblia fala sobre Deus usando promessas plurais, pronomes plurais. Gênesis 1, 26. Porque há três pessoas distintas, mas perfeitamente unidas. Marcos 1, 9 e 11. Ou seja, o nosso Deus é um Deus monoteísta, no caso, né? Há um só Deus, a nossa fé está em favor a Ele, mas Ele se apresenta como trino. Esse Gênesis 26 é que façamos o homem a nossa Façamos imagem. o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Vamos lá. A unidade artificial ou carnal, em contraste à unidade do Espírito, citada por Paulo, existem muitas maneiras de criar e manter a unidade artificial ou carnal entre pessoas, né? A unidade que Deus quer e exige, em primeiro lugar, a comunhão com Deus. Se eu estou em comunhão com Ele e você está em comunhão com Ele, nada impede nossa comunhão um com o outro. Olha que tremendo isso. Se você está em Cristo Jesus, e a irmã Denise está em Cristo Jesus, o irmão Alexandre está em Cristo Jesus e eu estou em Cristo Jesus, em comunhão com Deus, nada vai impedir a nossa comunhão. Porque nós estamos em Cristo, nós estamos bebendo do mesmo Espírito, nós estamos na mesma direção da palavra, aí nós estamos em comunhão. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês agora: que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. Um quer servir a Deus e o outro não quer. Imagine que treva dentro de casa. É uma treva, não é? É uma luta, não é? Bota um louvor, tu tira. Bota um louvor, tu bota um baitaca. Já pensou? Que luta, hein? Vamos lá. Essa unidade não é forçada, nem um mero vínculo externo. É a unidade do Espírito baseada na verdade que Deus revelou. Na medida que cada pessoa se submete à vontade de Deus, as mesmas pessoas terão concordância entre si. Infelizmente, muitas pessoas querem unidade sem o esforço diligente que Deus requer. Ou seja, querem unidade, querem comunhão, mas não fazem a sua parte conforme a palavra de Deus diz para fazer. As maneiras mais comuns de criar tal unidade são obrigar conformidade por meio de regras, doutrinas oficiais, decretos de líderes, concílios, congressos ou conferências. Esta abordagem cria unidade superficial, né? Dentro de uma seita ou denominação, e pode ajudar em manter uma aparência de comunhão, mas não é a unidade do Espírito. Ignorar diferenças, diminuindo a importância de determinadas doutrinas ou convicções que os homens julguem ser de pouca importância. Ou seja,
Para mim poder manter todo mundo unido aqui, sabe o que eu faço? Eu deixo a Bíblia de lado. Amém? Eu libero algumas coisas aí que em outras igrejas eu não libero. Então aí eu deixo vocês mais à vontade e vocês aparentemente vão viver ali uma unidade de fé. Mentira. Amém? Essa abordagem ecumênica de pessoa, nem se ela foi realmente convertida a Cristo, né? Vamos lá. Essa abordagem ecumênica se reflete quando pessoas chamam outros de irmão, sem saber nada sobre a sua vida da pessoa, nem se ela foi realmente convertida a Cristo. Valorizar a unidade acima de tudo. A unidade é importante e devemos nos esforçar diligentemente para preservá-la, mas jamais devemos sacrificar a verdade para manter a unidade. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica. Tiago 3,17. Não temos direito de colocar a paz acima da pureza da palavra. Amém? Ainda que a palavra perturbe alguns, ela deve ser pregada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos terminando por aqui, né? Aleluia. E agora